pessoas, tudo bem? O vlog de hoje é sobre um assunto meio desagradável. História de terror no ginecologista, cara. É impressionante, toda vez que esse assunto surge numa roda de conversa com várias meninas, todas têm uma história, pelo menos, pra compartilhar. Eu vou contar duas histórias que foram as que mais me marcaram. A primeira história aconteceu quando eu tinha uns 19, 20 anos, porque eu tive candidíase. Eu fiz um vlog semana passada sobre candidíase e eu vou deixar o link aqui, vai lá conferir. Pra quem não sabe, candidíase é uma inflamação fúngica que dá na sua genitália, que dá uma coceira horrível, é uma irritação muito grande. E eu nunca tinha tido, eu não sabia nem o que era candidíase. De repente eu comecei a ter uma coceira horrível nas minhas partes, e um corrimento grosso, com um cheiro forte. Eu fui numa emergência, porque não tinha como eu esperar pra marcar uma consulta. O negócio precisava de uma solução meio que pra ontem, assim, porque quem já teve sabe do que eu tô falando. Eu fui no único hospital que tinha emergência ginecológica e eu comecei a descrever os meus sintomas pro médico. Ele me interrompeu quando eu tava falando e ele falou: isso daí é candidíase. E daí o diálogo que nós tivemos foi ipsis literis o seguinte: dá pra te examinar? Dá. Dá pra te examinar ou você é virgem? Não, eu sou virgem, mas então não dá pra te examinar? Tira a calcinha aí que eu vou dar uma olhada. Ele me passou o remédio que eu tinha que tomar e tal, mas ele não explicou nada pra mim do que era, o que eu tava sentindo, por que eu tinha pegado aquilo, o que podia fazer pra prevenir. Eu saindo de lá me sentindo pior ainda do que eu entrei, com muita vergonha e sentindo que eu tinha feito alguma coisa errada. Quando eu lembro dessa história, eu tenho vontade de, assim, voltar no tempo, sabe? E me abraçar e falar: cara, tá tudo bem, você só tá com uma infecção porque tá muito calor e é normal e dá mesmo. Tá tudo certo. A segunda história aconteceu num laboratório de exame médico, quando eu fui fazer o Papa Nicolau pela primeira vez na vida. Eu tava meio apreensiva, porque eu já tinha ouvido falar várias coisas sobre o Papa, como que é um exame desconfortável, invasivo e tal. Eu cheguei lá pra fazer um Papa Nicolau e pra fazer o ultrassom. Uma breve explicação sobre esses dois exames. O ultrassom intravaginal, eles colocam, tem tipo uma câmera que parece um vibrador, e eles colocam dentro de você com uma camisinha e fazem o escaneamento por dentro do ultrassom. O Papa Nicolau, ele é uma raspagem no colo do seu útero. Me colocaram pra fazer o Papa primeiro e depois o ultrassom transvaginal. E eu posso estar errada, daí isso é uma coisa que eu tenho só a impressão. Se alguém for especialista, me corrige nos comentários. Que deveria ser o contrário, porque na verdade o ultrassom transvaginal eu já tinha feito antes, é uma coisa que não dói. E na minha cabeça faria mais sentido fazer esse exame primeiro, que ele não é invasivo, e depois fazer o Papa. E me colocaram pra fazer o Papa Nicolau primeiro. Eu tava um pouco nervosa, daí eu senti um pouco de dor e tal, nada assim de outro mundo, mas foi um incômodo, foi desagradável. Só que eu fiquei super sensível depois, porque a gente fica mesmo, é normal. E aí eu fui fazer o transvaginal. Como eu tava sensível, comecei a sentir dor e eu comecei a ficar tensa. O médico que tava fazendo o ultrassom em mim, ele tava sendo tão grosseiro e estúpido comigo. E foi ficando aquela situação desagradável, porque eu fui ficando cada vez mais incomodada. E aí eu lembro dele me puxando pro lado, assim, pelo quadril, falando: eu não consigo ver seu ovário, e tipo, enfiando o negócio com muita força. E aí eu tava com dor, eu comecei a ficar com cada vez mais dor, porque eu fui ficando cada vez mais travada. Eu tava me sentindo tão humilhada naquela situação que eu comecei a chorar em silêncio, começou a descer lágrimas, assim. E daí ele virou: você tá chorando por quê? Não tá doendo? E eu não respondi, daí a enfermeira que tava junto, que tava ajudando no procedimento, ela ficou constrangida, daí ela falou: não, é que ela acabou de fazer o Papa, então ela tá um pouco sensível. E aí ele virou: E aí continuou, fez o exame até o final, na mesma grosseria, na mesma falta de tato absoluta. Esse exame me machucou tanto que eu fiquei sangrando por 3 dias depois desse exame, que não é uma coisa normal. Como na época eu era muito nova, eu tava com vergonha, sei lá, eu achei que era de alguma forma minha culpa, porque eu não ajudei no procedimento, então eu nem falei com ninguém. Se fosse hoje em dia que tivesse acontecido, eu teria agido totalmente diferente, eu teria feito um escândalo. Eu não acho que eu teria deixado ele me machucar desse jeito. Infelizmente é assim que se aprende. Essas histórias que eu tenho, elas são meio que nada comparadas às histórias que eu já escutei das minhas amigas. E a coisa piora muito. A gente vai pra obstetrícia, que são mulheres que estão fazendo o acompanhamento da gravidez ou
estão prestes a dar à luz, que são tratadas de maneira desumana, sofrem abusos psicológicos e físicos, assim, são relatos de chorar. E aí a discussão que eu queria levantar é a seguinte: eu entendo que os médicos hoje em dia trabalham, eles têm condições muito aquém do ideal, né? Eu imagino que seja muito foda trabalhar com uma limitação muito grande de recurso e que você tem que dar vários plantões dobrados. Eu sei que o que os médicos ganham não é uma remuneração justa. Às vezes é difícil você oferecer o seu melhor quando as condições são as piores. Eu entendo isso. Eu acho que é importante os médicos entenderem, a partir do momento que uma pessoa, que um paciente procura, né, ajuda médica, você já tá no momento que você já tá fragilizado, não receber um mínimo de acolhimento, de informação. Pelo contrário, você receber grosseria, você ser humilhado por estar procurando tratamento por um problema que você está tendo, é muito difícil de entender. Ainda mais na questão da especialização ginecológica, existe já um monte de tabu e um monte de estigma em relação à sexualidade feminina. Então, muitas vezes, para a mulher ir no ginecologista já é um grande passo que ela está dando. E eu acho que isso também é um dos fatores que contribuem para o fato de que muitas vezes mulheres com câncer de colo de útero, por exemplo, só procuram ajuda médica quando o câncer já está em estágios avançados, por medo de como elas vão ser tratadas no consultório de ginecologia. Para ser sincera, eu acho que esse tratamento disfuncional é um reflexo de misoginia. Você ir no médico, que é um especialista que deveria te dar ali respostas, acolhimento, e na verdade ele tá te humilhando, é uma forma de punir a mulher porque ela tá fazendo sexo. Muitas vezes os ginecologistas passam pra nós mulheres a impressão de que a nossa sexualidade é uma coisa que a gente deveria ter vergonha. Existe um déficit em relação à informação de qualidade sobre sexualidade, principalmente sobre a sexualidade feminina, que muitos assuntos ainda são tabu, então você não aprende na escola, você não aprende em casa. Cabe aos médicos filtrar e dar esse tipo de informação de uma maneira acolhedora, de uma maneira precisa. Eu acho que é comum demais que a gente tenha histórias de horror no ginecologista. Eu tenho certeza que muitas das meninas que estão me assistindo já lembraram aí de várias histórias. Por favor, deixe nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal para não perder os próximos, de dar o like aqui embaixo, porque isso me ajuda bastante, e também de passar lá no meu blog. O link tá aqui embaixo, tem bastante conteúdo sobre saúde sexual, sobre sexualidade feminina, e é o tipo de conteúdo que eu quero continuar fazendo, principalmente numa época em que parece que esses assuntos ficam cada vez mais tabu, ao invés da gente naturalizar e progredir como sociedade, né? Infelizmente. Enfim, é isso que eu tinha pra falar. Até a próxima e tchau!